tudo bem? Eu me chamo Carol Augusta e nós estamos começando mais uma gravação de um episódio super especial, diretamente aqui do 17º Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, CEBESP, um podcast que vai ficar para a história, porque nós vamos falar de um assunto super importante. Fica aqui conosco. Eu vou apresentar primeiramente os nossos convidados. Nós temos aqui o Hugo Zapponi, ele que é advogado da ZMC, o Kildare Araújo, também advogado da COVAC, e o Bruno Coimbra, diretor de HelpGov da BMS. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a gente vai falar aqui agora, nesse episódio, a respeito do marco regulatório de EAD, os seus impactos e também a necessidade de expansão ou não do ensino à distância, né? Nós estamos falando de avanços tecnológicos, de mudanças dinâmicas educacionais. E como é que fica? Como é que a gente vai discutir isso aí? E o futuro, apesar da gente ter essa decisão recente do MEC, desse decreto, como é que fica as mudanças? O que de fato vai impactar nas políticas públicas, principalmente na questão de financiamentos estudantis, como o FIES, como o ProUni, e com certeza os nossos convidados vão contribuir e muito, então fique ligado no que eles vão falar a partir de agora. Obrigada, Bruno, pela sua presença, obrigada, Hugo, e também obrigado, Kildare, por estar aqui conosco. Bruno, vou começar com você. Já vai falando aí qual o impacto imediato. Saiu o decreto, o que precisa a IES estar ciente do primeiro passo a tomar? Carol, muito obrigado mais uma vez. É uma felicidade estar aqui no podcast e por falar em educação. E nós estamos exatamente, como você mencionou, num período de transição regulatória. Então, algumas novidades do ponto de vista da oferta, da regulamentação das instituições. No meu modo de ver, o principal deles é que a gente sai de uma lógica das modalidades de ensino que a gente tinha, que era o presencial e o EAD, as nossas duas grandes caixas, e o MEC fez uma sinalização de agora passar a regulamentar por formatos. Então, continua o presencial, ainda tem a lógica do EAD, mas surge o semipresencial como algo com sentido regulatório, vamos dizer assim. E essas duas políticas, algumas restrições de cursos, que seguramente a gente tem explorado isso, quais cursos vão poder continuar no EAD, outros vão migrar para o semipresencial, mas o que é muito importante para o nosso ouvinte é entender qual o impacto desses novos formatos no ProUni e no FIES. Então, aqui de forma muito simples, o ProUni hoje ele já tem tanto o EAD como o presencial. Então, não me parece que haverá qualquer modificação, porque se tem o EAD, o semipresencial seguramente vai ser recepcionado na normatização do ProUni. Então, acho que no ProUni nenhuma grande modificação, a não ser a possibilidade de incrementar a ocupação de bolsas, que a gente pode falar na sequência. E no FIES, aí sim, uma expectativa que o semipresencial eventualmente possa ser considerado no FIES. Por que eu estou dizendo isso? Porque o FIES ele não tem o EAD. Não existe financiamento para cursos à distância no financiamento estudantil. E como o semipresencial vem muito numa lógica, eu tenho até brincado com alguns amigos, e para mim é uma felicidade imensa estar aqui com o Kildare e com o Hugo, se ele é semipresencial, ele é muito mais tendente ao presencial, porque senão o Ministério da Educação teria chamado ele de semi-EAD. Então, nesse sentido, talvez até por uma lógica muito simplória, a gente imagina que possa contemplar. Mas aí vem a discussão. Um FIES que já foi de 750 mil vagas, que hoje são cerca de 44 mil. Nossa. A gente, nessa escassez, quais vão ser as escolhas do governo? Qual vai ser a pressão das nossas instituições pelo semipresencial numa imensa escassez? Então, o ProUni acho que continua mais ou menos como está, com uma absorção do semipresencial. E o FIES nós vamos refletir como sociedade e setor se vale a pena lançar esse braço do semipresencial no FIES, que não tinha o EAD. É um pouco disso. Nossa, e diante dessa pouca oferta, como é que fica o acesso para o aluno, Kildare? Olha, esse é um tema da maior preocupação nesse CEBESP e das entidades. As entidades elas têm um comprometimento em criar pontes que permitam os alunos e políticas que permitam os alunos ter acesso ao ensino superior. A melhor experiência que nós temos é do ProUni.
que foi um programa que, quando surgiu há 20 anos atrás, estamos comemorando 20 anos, ele foi revolucionário no sentido de permitir o acesso dos mais carentes ao ensino superior. Hoje, a gente vive o desafio da ociosidade no ProUni. Por que é que essas vagas do ProUni não estão sendo preenchidas? E essa discussão é uma discussão que impacta toda a sociedade. Nesse sentido, as entidades elas apresentam a sua experiência, porque o ProUni ele dialoga com as entidades com fins lucrativos e sem fins lucrativos na perspectiva das instituições de ensino, mas pouco importa, porque o mais importante é a gente trazer o aluno de até 3 salários mínimos para bolsas de 50% e de um salário mínimo e meio rendas per capita familiares para o aluno, o bolsista integral. Então, pouco importa se é com fins ou sem fins, está havendo essa dificuldade de captação dos alunos. E o programa hoje ele tem uma ociosidade que acho de 60%, né, Bruno? 85%, 24,2%. 85%. 85%. É um número assustador. É um número assustador. Assustador. Ou seja, nós estamos 5%. Aí você imagina... De vagas? Isso. Ociosas. Gratuitas. A gente tem... Gratuitas. Não seria desconhecimento dos alunos? Esse é só um ponto. Um ponto. Esse é só um ponto, a questão do desconhecimento. Outro ponto é aquilo que está sendo até discutido nesse congresso, até que ponto o próprio ensino superior como meta pessoal está sendo questionado, certo? No mundo todo. Mas isso não nos convence, certo? No sentido de criar uma acomodação. A gente precisa dialogar com o Ministério da Educação, como segmento organizado, para apresentar soluções. E nós temos soluções para serem apresentadas. E eu acho que você não pode discutir a política do ProUni estanque do FIES, porque tem outro dado que é interessante. Se no ProUni falta aluno, no FIES falta dinheiro, certo? Não tem orçamento. Mas mesmo no FIES, teria um potencial de mais de 100 mil contratos a serem celebrados. O número que o Bruno já passou na fala dele, de 43 mil, ainda é perto de um pouco mais de um terço. Exatamente. Certo? E por que esses contratos não estão sendo fechados? Ou seja, a gente ainda não chegou no problema da falta de dinheiro, mas a gente sabe que falta dinheiro. Mas tem demanda. Mas veja só, o aluno do FIES, ele quase 100% do aluno do FIES, ele teria condição de estar no ProUni. Então a gente tem que criar, se está faltando aluno, uma migração. Metade, Kildren. Metade hoje do FIES é reservado para o aluno do CadÚnico. É 1,5%. A metade seguramente é ProUnista. E veja Poderia só, ser ProUnista. a inadimplência, o dado que nós temos é de mais de 60%. Mais de 60%. Certo? Já pensando no programa, no novo FIES, aquele estruturado a partir de 2017. Veja bem, essa situação de inadimplência desse aluno do FIES carente, certo? Ela é cruel, porque ela dialoga também com a evasão, certo? Ou seja, o cara não conclui o ensino superior, ainda termina uma dívida e é um sujeito que tem uma renda baixíssima. Então, uma das nossas sugestões é que haja um compromisso, inclusive, do governo de não ter aluno que cabe no ProUni, no FIES. A gente criar mecanismos, certo? De quando a instituição perceber que esse aluno não é um aluno, é um aluno de ProUni, migrar. E por que as instituições fariam isso? Porque elas têm interesse, porque isso impacta na questão das lucrativas, do tamanho da isenção que ela vai usufruir e, no caso das filantrópicas, da contrapartida que ela tem que dar para manter o seu certificado. Então, essas duas políticas elas têm que ser pensadas de forma conjunta para que se estabeleça uma solução. Então, o que é que a gente sugere? A gente sugere, primeiro, que se dê autonomia às instituições para, quando receber o aluno,
que tenham no FIES, que tem um perfil do ProUni, tem um mecanismo de migrar ele para o ProUni, porque aí a gente combate a ociosidade no ProUni e sobra dinheiro para quem vai precisar do FIES, certo? É possível fazer isso? Claro que é A possível. questão é operacional. É operacional, é somente normativo. operacional. O grande requisito é perfil socioeconômico. Como o Kildre falou, o perfil socioeconômico já está atendido. Então, ao invés do aluno receber uma notícia de um financiamento, ele recebe a notícia de uma bolsa integral. Você imagina? E você comentou, mas isso não é falta de informação? É um dos grandes elementos, como o Kildre falou. Não, e outra coisa, é possível fazer em direito, se tiver na lei é possível, certo? Entendi. Então é só mudar a lei. E ainda que não se altere a lei de imediato, o próprio sistema do FIES, quando o aluno começa o preenchimento e ele percebe que ele não tem eventualmente condições de pagar, arcar com as parcelas, enfim, Sim. pode ter um pop-up, por exemplo, no sistema dizendo que ele tem perfil socioeconômico para o ProUni. Então, de momento, O processo já seletivo seria... é simultâneo, né? Exato. O processo E a gente tem respondido, eu tive outro dia numa cerimônia de 20 anos do semestre com a professora Lúcia Teixeira e com a Adilson, e ele fez a pergunta, como é que a gente faz para trazer esse aluno para o ProUni? Eu disse, eu sei como. E usei o caso das instituições filantrópicas, porque as instituições filantrópicas que estão no ProUni, ela convive com o ProUni e seu programa próprio. O aluno que o ProUni não consegue entregar, certo? E o problema está ficando mais grave, porque às vezes não consegue entregar nenhum para 9, a instituição consegue captar no seu programa próprio. Então, se você der liberdade a essa instituição para ir atrás do aluno, certo? As instituições sabem fazer, porque já fazem nos seus programas próprios. As sem fins imunes com SEBAS fazem, e as lucrativas certamente vão saber fazer, vão saber atrair esse aluno, porque se o problema é de comunicação, a comunicação das instituições com a sua realidade local é mais eficiente. Sim. Então, é preciso que o MEC enxergue que, primeiro, é o mesmo aluno, certo? O aluno não vai ser o aluno com renda per capita de até 3 salários mínimos para a bolsa de 50% e um salário mínimo e meio. Não vai fugir disso. Se o aluno é o mesmo, pouco importa o método se quem vai captar o aluno é o governo ou a instituição. Dê liberdade que as instituições sabem fazer. Elas têm demonstrado e têm dado um show. As filantrópicas têm dado um show. Elas conseguem preencher o requisito de 20% de bolsas beneficentes que compõem ProUni e bolsas próprias, a maior parte com suas bolsas de forma muito exitosa. Então, são as duas sugestões que a gente tem encaminhado para o Ministério da Educação. Hugo, do ponto de vista financeiro, né? Ele está falando das possibilidades das próprias faculdades ofertarem seus próprios financiamentos, né? Como você vê essa contribuição das IES nesse sentido? Certo. É um aspecto que angustia bastante, porque, especialmente considerada a ociosidade das vagas, essa ociosidade ela impacta na apuração do que se chama de proporção de ocupação efetiva de bolsas, POEB. Uma instituição mantenedora de uma instituição de educação, ela, ao aderir ao ProUni, ela passa a usufruir de isenções tributárias, especialmente aqui o Imposto de Renda, CCLL, PIS e COFINS. Mas só que essa isenção, ela será usufruída à medida que ela tenha uma proporção de ocupação efetiva, a POEB. Significa dizer que eu farei uma verificação entre o que o sistema, o SIS-ProUni, me gerou de bolsas obrigatórias a serem ofertadas e aquilo que eu efetivamente consegui preencher. A exemplo, a grosso modo, não é dessa maneira, mas só para facilitar a percepção. Se o sistema me gerou 10 bolsas para serem ofertadas e eu cumpri 8, preenchi 8 bolsas, meu percentual de isenção será de 80%. Então eu terei lá minha verificação tributária e farei a apuração e só poderei deixar de pagar 80%. Se o sistema gerou 10 e eu preenchi 9, 90% e por aí vai. O problema é que a ociosidade impacta nisso, porque as instituições, diferentes das beneficentes, as com fins lucrativos, a beneficentes, como o Kildre colocou, ela pode ir lá, uma vez que não teve demanda no ProUni, buscar o seu bolsista na sua região e ela consegue cumprir o seu percentual. As instituições com fins lucrativos não têm essa autonomia. Então, a ociosidade do sistema, pela falta de demanda do encaminhamento do programa do aluno àquela instituição, faz com que ela fique comprometida na sua perspectiva econômico-financeira. Terei de pagar mais tributos, por consequência, falta recurso, não posso reinvestir na minha operação. Então, urge realmente medidas que impactem positivamente
na superação da ociosidade, com os exemplos como o Kildre colocou, como o Bruno colocou, exemplos outros que podem ser apropriados da realidade das beneficentes, como a apropriação de benefícios complementares para viabilizar a permanência do aluno na instituição. A instituição ela poderá arcar com moradia, o pé de meia, arcar com a lógica de auxílio alimentação. São valores que, uma vez deferidos a esse público hipossuficiente, poderiam ser apropriados e levados à conta da POEB e, com isso, viabilizar uma maior amplitude da isenção tributária das entidades. Carolina, você me permite, eu acho que o Hugo colocou uma questão muito interessante no debate, e aí no debate mais amplo sobre o acesso ao ensino superior, o que é que a gente pode alargar esse acesso. E eu costumo dizer que o Ministério da Educação ele tem armas e ele usa a arma numa função só. Ele esquece de perceber que se ele acoplar essas diversas armas, ele vai ter uma arma poderosíssima. Só para citar um exemplo, foi anunciado agora o Enem obrigatório, né? O default dele, né, o padrão dele é que o aluno está automaticamente inscrito e isso. caso ele não queira participar, aí ele tem que sinalizar a não participação. Isso, o aluno que não está interessado em fazer um curso superior, portanto, ele agora vai ter que dizer que não quer. Isso é interessante. Ou seja, isso é uma boa medida. Excelente. Pensando no Enem, ou seja, é uma medida que vai impactar no acesso e colocou-se um atrativo para o Enem. O Enem, se você atingir aquela nota, ele vai servir como supletivo. Exato. Olha que medida simples, inteligente e que vai impactar, ela vai permitir o acesso, ela vai chamar mais alunos para fazer esse Enem, ou seja, ele tornou como padrão obrigatório para quem já está no curso regular e criou um atrativo para quem está fora dos cursos. Uma medida inteligente. Recentemente, foi anunciado há cerca de 2 anos o Pé de Meia, que é um programa que tem um potencial revolucionário muito grande. Mas eu fico imaginando, certo? A impressão que eu tenho é que o Ministério da Educação ele não enxerga o SEBAS, que foi falado pelo Hugo, como uma política pública e não enxerga o potencial que essa política pública tem. E eu digo isso porque não é uma difamação ao MEC, não, é baseado na experiência. O Ministério da Saúde, por exemplo, está julgando os processos de SEBAS quase desse ano, 2025. O Ministério da Assistência Social de 2024. O Ministério da Educação está julgando processos de 2015. Meu Deus. Nós temos uma nova lei complementar de 2021, um decreto que é de 2023. O Ministério da Assistência Social e da Saúde já apresentaram as suas portarias. O MEC está trabalhando com uma portaria que regulamenta uma legislação já revogada e ainda não apresentou a portaria. Ou seja, está engatinhando ainda, não, né? mas isso é falta de vontade política, de enxergar essa política, a importância. E veja só, nessa regulamentação ele poderia tirar da cartola a questão da regulamentação dos benefícios, porque a legislação permite que você transforme parte dessas bolsas em ações assistenciais, e eu poderia dialogar nesses benefícios, por exemplo, criar a partir das entidades beneficentes, que se elas apadrinhassem um aluno do Pé de Meia, certo? Isso contaria como uma bolsa para fins de SEBAS. Olha, eu criei uma fonte de financiamento para o programa fora do orçamento público. Por que não se faz isso? Viabilizar a permanência. Viabilizar a permanência. Criar um bônus em relação ao SEBAS das instituições que conseguirem captar mais alunos. Ou seja, se eu pego a força dessa política pública, certo? Instrumentalizo ela para aumentar o acesso, para diminuir a ociosidade dentro dos meus programas e acabar com essa besteira de distinguir o aluno bolsista do ProUni ou da instituição de SEBAS. É o mesmo público-alvo, é o mesmo aluno, o aluno que se forma, certo? É uma vitória para a sociedade, pouco importa se é prounista ou se é um aluno oriundo do SEBAS. E aí tem outras coisas que precisam ser pensadas, certo? A gente tem no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional do senador Alessandro Vieira, que cria uma nova fonte de financiamento estudantil a partir de uma contribuição social, certo? Inspirada no modelo australiano, certo? Dando segurança jurídica e trabalhando com um conceito de capacidade contributiva, certo? Essa era uma medida para o governo apoiar. Por quê? Porque vai dialogar o financiamento estudantil, certo? Para um público que hoje não que está fora do FIES, certo? Eu enxergo, por exemplo,
um potencial muito forte para os cursos de medicina, daquilo que está na emenda 24 de 2023. Então, assim, existem uma série de ações que podem ser tomadas que vão melhorar o acesso ao ensino superior, vão combater a ociosidade do ProUni, certo? E vão deixar mais dinheiro para quem precisar efetivamente do FIES. Da forma como vocês estão explicando aqui, parece que as soluções estão na mesa, né? Mas tem algo mais que impede disso de fato acontecer? Eu acho que a gente é muito resistente a mudanças, né? Como o Kildare bem posicionou ali, o governo já tem alguns mecanismos que ele tem reagido a essa ociosidade, mas a estabilidade no Brasil dos nossos regulamentos e das nossas políticas, Carol, ele impacta sobremaneira construções maiores, por assim dizer. Vou dar um exemplo. Em 2017, chegou uma equipe e olhou para o FIES exclusivamente como algo orçamentário e financeiro. E falou, eu vou resolver esse problema aqui, vou criar cultura de pagamento com o aluno. Mal copiou o modelo australiano, que agora essa emenda que o Dr. Kildare falou corrige uma das principais distorções do modelo. Então, a gente importa, distorce e quer que dê certo. Deu errado. A sociedade precisou, infelizmente, o que eu tenho para dizer aqui, que toda a reformulação de 2017 deu errado. Nós saímos de uma expectativa de cerca de 100 mil bolsas, 100 mil financiamentos, nós estamos trabalhando com um pouco mais de 40. As instituições, a título de fundo garantidor, tinham uma expectativa que isso ficasse entre 10% e um teto de 25%. Quando no sexto ano não teve teto, algumas instituições chegaram a uma retenção de mais de 100% do repasse. Então, o modelo financeiro por trás do FIES também deu errado. E o aluno, quando ele descobre que ele não vai ter 100% do financiamento, que a gente tinha uma lógica de no mínimo 50% e 100% de financiamento. O aluno que chega e descobre que ele vai ter que pagar 20%, 30%, ele evade. Sim. Ele nem começa o curso dele. Então, e aí agora nós estamos de novo, dialogando com o Ministério da Educação, o PED-MEI, uma extraordinária medida, o Enem como certificação do ensino médio, outra extraordinária medida. Mas como o Dr. Kildare comentou, vamos fazer vamos mudar a lei, vamos mudar a regra para que isso atenda à nossa sociedade. Hoje isso não fique só nos eventuais movimentos governamentais. Então, foi o governo tal que fez, parece a minha cidade lá do interior de Minas, que infelizmente a gente costuma muito fazer isso. Se foi do outro governo, eu desmancho nesse. Aí volta o outro. Tem um ginásio lá na minha cidade que ele já foi pintado de umas 14 cores diferentes. Eu acho que a gente precisa parar de pintar o FIES o ProUni com cores diferentes, encará-los como política pública que o são, de incremento ao acesso à educação superior, entendendo o que o aluno quer. A gente precisa vestir uma camisa no apresentador do principal telejornal do Brasil hoje, e lá tem que estar escrito, você sabia que você tem direito ao ProUni? O aluno não sabe, né, Kildare? Pois é. E toda essa realidade que a gente tem colocado de ociosidade das vagas, elas refletem, certo, nas instituições de ensino superior, na sua capacidade de autofinanciamento. E isso foi agravado, nós tivemos uma pandemia em 2020 que impactou diretamente, certo, a capacidade dessas instituições. De modo que, até pensando e dialogando com essa realidade e pensando nas pequenas instituições, nós temos também proposto ao Congresso Nacional que faça andar um projeto de lei que reabre o ProIES. O ProIES foi de 2012, né? 2014, 2014, né? Isso. Já está 2014. Que é uma política exitosa, porque eu acho que tem pouco mais de 30 instituições, todas elas estão mais de década cumprindo as suas obrigações, o governo não tem o que reclamar. É uma espécie de refis, Carol, né? Exatamente. É uma espécie de refis, mas específico da educação, porque ele envolve bolsa. Você troca a dívida dessas instituições, que vamos combinar que é o seguinte, essas pequenas instituições, se o governo for executar, ele não vai satisfazer o crédito, certo? Isso é um ativo, certo, que o governo não vai recuperar. E outra coisa, qual o impacto? Além da diminuição do acesso das pequenas, que são quem interioriza, né, Kildare? Então tem um outro incremento. Se fechar uma pequena faculdade onde ela está, não tem alternativa, não é que tem outra, tem um ônibus para levar
para uma cidade Bruno, maior. E o desastre que é fechar uma instituição de ensino. A gente passou a Todos os experiência. aspectos. A gente passou a experiência no Rio de Janeiro. Então, por que você Que é não uma pegar... capital. Exatamente. Né? Que não a capital, o impacto é terrível. Você imagina numa pequena cidade. Se você pega essas dívidas e você reabre o PROIES, certo? Até considerando que nós vivemos uma pandemia, certo? Para agora, você vai aumentar o acesso ao ensino superior, certo? Você vai dar uma solução para essa dívida, você vai trocar essa dívida por mais alunos no ensino superior e alunos carentes, certo? E você apresenta uma solução para evitar o desastre que é fechar instituições de ensino superior. É como se tivesse vindo um tsunami. Exato. E aí a gente tem que se preparar como que a gente vai surfar ou se a gente vai ser mergulhado e afogado por esse tsunami, né? E além do agravante desse fechamento, né, a questão do aluno vai também, consequentemente, aumentando os neném, né? Os nem trabalham, nem estudam, não querem saber de nada e vai virar, o ciclo não vai, a roda não gira, vai ficando nisso, né? E aí vai trazendo prejuízos. É realmente muito preocupante. E o ciclo, falando. Carol, se me permite, porque você tocou num ponto interessante do neném. O aluno do ProUni, ele nos traz para a educação vários sims. Por quê? Ele é um aluno que já batalhou por uma nota maior no Enem. Sim. Ele entra dentro da instituição e aquilo é a única alternativa dele. E o CEBESP, o 17º CEBESP, é a educação transformando. O ProUni é seguramente o maior mecanismo de transformação dentro da lógica do setor. E esse aluno não é só uma vitória financeira, orçamentária, a gente fala, aqui o nosso ponto está muito dentro do dinheiro, por assim dizer, mas é uma vitória também do ponto de vista educacional propriamente dito, porque o aluno do ProUni, especialmente, ele é super incremental dos conceitos da própria instituição. Olha que interessante isso. O aluno do ProUni, em regra, quando ele se submete ao ENAD, são as melhores notas do ENAD das instituições dos alunos prounistas. É uma evidência da vitória da política. Eu tenho uma inteligência financeira para a dimensão tributária das instituições, o aluno tem aquela bolsa concedida para ele e a repercussão para a instituição também é do ponto de vista de evidência de qualidade. O aluno prounista é incremental dos indicadores de qualidade das suas instituições. Isso é uma vitória sensacional da sociedade. Quer complementar, Hugo? Essa perspectiva mesmo. O ProUni é absolutamente exitoso e temos de trabalhar para superar a ociosidade. Essa é a lógica. Perfeito. O papo está muito bom sempre, né? Os nossos podcasts rendem sempre muitas boas pautas e muitas boas discussões a respeito dessa temática que é super importante. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, com esse marco regulatório de AD, todas as mudanças financeiras, orçamentárias, tributárias, sociais, econômicas, políticas, enfim, tudo isso vai trazer grandes consequências para todos, né? Então vamos torcer para que continue essa atuação das entidades no sentido de melhoria, no sentido de transformação, mas uma transformação positiva. Exatamente. Né? Exatamente. E não que a gente seja engolido pelo tsunami que eu acabei de mencionar. Como a gente sempre faz no final do nosso podcast, a gente sempre pede recomendações de leituras, de filmes, de artigos, de outros podcasts relacionados ao tema que a gente está trazendo aqui. Mas antes, eu já quero deixar o nosso agradecimento especial pela disponibilidade de todos vocês de participarem desse podcast diretamente aqui do nosso congresso. Kildare, o que vem à sua cabeça quando eu pedi uma recomendação? De leitura... O que você quiser indicar. Olha, para as IES, para quem estiver nos ouvindo, que quiser saber aprofundar um pouquinho mais de tudo que a gente conversou aqui. Olha, existem bons livros sobre o tema, certo? Eu sou ruim de memória para dizer, eu vou dizer, eu já li esse livro, vai sair tudo, a descrição do livro completa, menos o nome e o autor. Mas recentemente teve uma obra coletiva, o Me Socorra, se lembrar do nome, que discutiu a Lei Complementar 187, que é a Lei do SEBAS, que tangencia boa parte dessa discussão, certo? Eu me lembro, a Simone Horta escreveu nessa obra coletiva, a Janaína Rodrigues, o Bachu escreveu nessa obra coletiva.
Então, eu indico para quem Deixaremos quiser... o link na edição. Exatamente. Pode ficar O Bruno está tentando ali. A nossa ver o nome. produção vai dar um Então, jeito de descobrir e colocar lá na É um dos descrição do melhores episódio. livros. Achou? Tá aqui. Achou, que bom. Bruno, obrigado. bem. Viu? Tamo aqui, Comentários tamo da aqui. Lei Complementar 187, Marco Legal da Beneficência, certo? Pronto. Disponível na Amazon. Aí faz propaganda assim, loja. Então, eu Atenção, indicaria... editor. Observe Eu essa- indicaria porque ele faz um histórico de toda a política pública do SEBAS, porque dialoga com as discussões judiciais na ADIM e enfrenta, inclusive, os impactos sobre o Plano Nacional de Educação que se encerrou, certo? Então, é um livro que efetivamente vai tangenciar todos esses assuntos, certo? E eu sou um apaixonado pela política do SEBAS, certo? Acho que ela é pouco publicizada, ela é pouco capitalizada na educação, a ressalva é essa, porque na saúde eles têm consciência que sem o SEBAS Saúde não existe SUS, certo? Uhum. Na assistência não existe o SUAS, e eu acredito que o Ministério da Educação poderia ter um outro olhar para essa política SEBAS, porque ela poderia dialogar com todas as outras e incrementar todas as outras. E esse livro seria minha dica de leitura. A dica de filme eu não vou dar, mas vou fazer uma indicação para se assistir o jogo do Vasco contra o Bragantino esse final de semana. E vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é meu peito. Aí, você é vascaína, Carol? Boa! Tá vendo? Fui no alvo. E foi assim que o podcast ganhou mais 1 hora. Ai, o papo tá muito bom. E deu tempo até de você pensar, né, Hugo, Não, da mas, na indicação. verdade, ele pegou o livro que eu indicaria. Ah, Não, é? brincadeira, A dupla brincadeira. indicação. Brincadeira. Não, se for indicar algo do Flamengo, a gente Não, encerra por aqui. Aí eu vou pedir licença. Mas o livro que eu indico que aborda sempre essas questões do ensino superior, enfim, as publicações da Edux 21, em parcerias com a BMS, enfim, tem muito conteúdo relevante ali, e especialmente voltado a essa temática. Tem um conteúdo muito bom preparado para esse CEBESP também, então indico a leitura desses livros, que é uma leitura muito proveitosa. Excelente, Hugo, obrigada. Bruno, pra gente fechar. Eu vou, aproveitar. Você falou de onda, tsunami, a gente está construindo prancha para surfar essas ondas e entregar coisas boas, né, Kilder, para os alunos, para as Gostei da instituições. E aí, na linha do Hugo, a gente lançou aqui, Carol, o protagonismo feminino da educação superior brasileira. E eu tive a imensa felicidade, um pouco de desespero, de poder escrever com a conselheira Mônica Sapucaia um artigo nesse livro que trata exatamente dessa dimensão do ProUni, do FIES, do acesso à educação superior, mas na ótica feminina. Excelente. O protagonismo feminino, a Yara sempre na genialidade dela de trazer alguns homens ali também para tentar contribuir, mas esse artigo com a conselheira Mônica Sapucaia eu recomendo fortemente. O livro está disponível gratuitamente no site da edux21consultoria.com.br. Pode entrar lá, pode baixar o livro em PDF. Leiam o meu artigo primeiro, depois leiam os demais. Obrigado, Carol. Obrigada a você, Bruno. Só uma questão, dentro desse acesso que a gente está falando das estudantes, se percebe também um número maior feminino de alunas? Sem dúvida, sem dúvida. É conhecimento público que talvez a nossa maior dívida, se a gente for concentrar, é a mulher preta brasileira. Então ela é a maior beneficiária, especialmente do SEBAS, que o perfil socioeconômico ali. Quando houve uma reserva no CAD único, também as cerca de 92 milhões de pessoas que estão hoje cadastradas no CAD único, a imensa maioria é da mãe solo, inclusive, é aquela que é a única provedora do lar. Então isso ficou, eu não vou fazer isso, não vou falar o que está lá no artigo, pode ser assim? Então, para entender um pouco melhor disso, mas perfeita a pergunta, Carol, a gente tem que atendê-la, a gente tem que capturá-la, a gente tem que trazê-la para dentro da educação superior, porque essa mulher preta brasileira, ela transforma a vida dela, ela transforma a vida da comunidade dela e ela melhora de todo mundo. 92 milhões para mim, que você já vendeu o seu artigo. Eu fiquei curioso. Meu artigo gratuito, eu vendi meu artigo gratuito. Exatamente, isso é uma competência. já vendeu, já me instigou, é melhor a expressão, a ler o artigo, realmente é uma ótica bem... do Vasco, bem interessante. Não no horário do jogo do Vasco, posso lhe garantir. É
isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse podcast. Estamos em todas as plataformas de streaming. Se você quiser também sugerir outras pautas para a gente, é só mandar um e-mail para eporfalaremeducação@abms.org.br. Muito obrigada, senhores, mais uma vez. E até o próximo podcast. Um grande beijo.